Você já se pegou preso em uma espiral de pensamentos negativos, como se sua mente fosse um campo de batalha sem fim? E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, os estoicos descobriram como silenciar esse ruído mental e cultivar uma paz interior inabalável? Marco Aurélio, mesmo enfrentando guerras e traições, escrevia sobre manter a alma tranquila. Zenão de Cítio, após perder tudo, encontrou equilíbrio dentro de si. Qual é o segredo deles? Hoje, você vai descobrir como eliminar pensamentos negativos e recuperar o controle da sua mente. Seja muito bem-vindo ao canal Jornada da Esperança. E aqui você encontra sabedoria prática para enfrentar os desafios da vida com coragem, lucidez e paz interior. Junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. E para mostrar seu compromisso com essa transformação, comente agora: eu sou parte dessa transformação. Vamos juntos trilhar esse caminho estoico de libertação mental. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos dominados por pensamentos negativos. Eles surgem de repente, muitas vezes sem aviso, e começam a corroer nossa paz, nosso foco, nosso bem-estar. É como um ruído constante que ecoa na mente, impedindo a clareza e bloqueando qualquer tentativa de viver o presente. Mas por que isso acontece? De onde vem esse fluxo de ideias destrutivas? E mais importante, como silenciá-lo? A filosofia estoica, desenvolvida há mais de 2000 anos, já oferecia respostas para essas perguntas com uma profundidade que até hoje impressiona. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ao redor, mas em dominar o mundo dentro de nós. E nesse domínio, o primeiro passo é entender que somos nós quem alimentamos os pensamentos que cultivamos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que a raiz da ansiedade, da raiva e do medo está na forma como interpretamos os acontecimentos, e não nos acontecimentos em si. Você pode passar por uma situação difícil e, mesmo assim, manter a serenidade. Ou pode permitir que algo pequeno te tire do eixo por dias. A diferença está no seu filtro mental. Esse é o ponto central que o estoicismo nos ensina: o poder de escolha sobre como reagimos. Mas para isso é preciso criar distância entre o fato e a emoção, entre o pensamento e a resposta. É aí que entra a prática da atenção plena estoica. Os antigos mestres estoicos nos ensinavam a observar nossos pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Eles vêm e vão, mas não somos obrigados a segui-los. Essa capacidade de observação sem julgamento é o que nos permite ganhar consciência e enfraquecer o poder dos pensamentos negativos. Quando você olha para o que pensa, em vez de apenas sentir o impacto do que pensa, você começa a se libertar. E essa prática pode e deve ser exercitada diariamente. Ao acordar, ao caminhar, ao enfrentar um problema, o estoico se pergunta: o que depende de mim nesse momento? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Essas perguntas são chaves que abrem a porta do autocontrole. Mas, sejamos honestos, silenciar o ruído mental não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo saturado de estímulos. Redes sociais, informações constantes, cobranças externas e internas criam um ambiente fértil para a ansiedade e a confusão mental. E é justamente nesse ambiente que o estoicismo se mostra mais atual do que nunca. Quando tudo parece gritar, o estoico escolhe o silêncio. Quando todos reagem, ele respira. Quando todos se perdem, ele volta para dentro. Porque ele entende que a mente é como um jardim. Se você não cuida, o mato toma conta. E se você não seleciona seus pensamentos, os piores acabam dominando. Ao longo deste vídeo, você vai aprender práticas estoicas específicas para eliminar os pensamentos negativos. Mas antes, é preciso que você compreenda: não existe solução mágica. Existe disciplina, reflexão, constância. Os hábitos mentais precisam ser treinados, assim como um músculo. E a boa notícia é que, com prática, sua mente começa a responder de forma diferente. Aquilo que antes te desequilibrava, agora será apenas um detalhe. Aquilo que antes te derrubava, agora será combustível para sua evolução. Essa é a promessa do estoicismo: tornar você inabalável por dentro, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Para eliminar os pensamentos negativos e silenciar o ruído mental,
O estoicismo oferece ferramentas práticas que podem ser aplicadas todos os dias, em qualquer situação. A primeira delas é o exame racional dos pensamentos. Sempre que um pensamento negativo surgir, o estoico não o aceita imediatamente como verdade. Ele o confronta. Pergunta-se: isso é fato ou apenas uma interpretação? Muitas vezes, estamos reagindo não ao que realmente aconteceu, mas ao que imaginamos que aconteceu ou ao que temos medo que aconteça. Marco Aurélio escreveu: a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Isso significa que se você moldar seus pensamentos com sabedoria, moldará também a sua realidade emocional. Então, na próxima vez que for dominado por ansiedade, pare e questione: qual é a evidência real por trás desse pensamento? Ele me ajuda ou me enfraquece? Outro exercício fundamental é o da dicotomia do controle. Epicteto dividia o mundo entre o que está sob nosso controle e o que não está. Quando você foca apenas naquilo que depende de você, suas ações, escolhas, atitudes, você se liberta da frustração causada por aquilo que está fora do seu alcance. Esse princípio reduz drasticamente o ruído mental, porque ensina a mente a deixar de lutar contra o incontrolável. Quantas vezes você já perdeu noites de sono com preocupações que não podia resolver? Os estoicos dirão: aceite o que você não pode mudar e mude o que você pode. Esse discernimento não é passividade, é poder. Poder de direcionar sua energia para o que realmente importa. E aqui entra uma prática poderosa: o uso do diário estoico. Marco Aurélio escrevia todos os dias antes do nascer do sol para organizar seus pensamentos e limpar a mente do peso acumulado. Isso não era vaidade, era higiene mental. Colocar no papel seus medos, suas dúvidas e seus questionamentos permite que você veja tudo com mais clareza e objetividade. É como tirar o lixo da cabeça. Experimente escrever todas as manhãs: quais pensamentos estão me dominando hoje? Eles são úteis ou me sabotam? E conclua com a decisão de agir com racionalidade, não com impulso. Essa prática simples reduz o impacto dos pensamentos negativos e te devolve o controle da sua mente. Mas talvez o exercício mais transformador do estoicismo seja a visualização negativa. Ao invés de fugir dos piores cenários, o estoico os encara mentalmente, de frente. Ele imagina perdas, fracassos, dores, não para sofrer antecipadamente, mas para se preparar emocionalmente e valorizar o presente. Quando você se treina para aceitar a pior hipótese com serenidade, você desarma o medo e, como consequência, reduz drasticamente a ansiedade. Porque o que mais gera pensamentos negativos é o medo do futuro. Quando esse medo é enfrentado com coragem, ele perde força. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade, nossos piores momentos muitas vezes nem acontecem. Só vivem na nossa mente. Outro hábito que silencia a mente é o silêncio consciente. Em um mundo onde todos opinam, reagem e se distraem a cada segundo, o estoico escolhe o silêncio. Ele se retira, reflete, observa sem reagir. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade interior. Epicteto ensinava que entre o fato e a emoção há um intervalo, e é nesse intervalo que decidimos quem vamos ser. Pratique ficar em silêncio por alguns minutos todos os dias. Não para fugir do mundo, mas para voltar mais forte. É no silêncio que as ideias se organizam, que as emoções se acalmam e que a alma encontra descanso. Essas práticas estoicas, questionamento racional, dicotomia do controle, escrita reflexiva, visualização negativa e silêncio, não são teorias filosóficas inalcançáveis. São hábitos simples, acessíveis, que qualquer pessoa pode praticar. E quanto mais você praticar, mais perceberá que os pensamentos negativos perdem força. Você se torna observador da mente, não refém dela. E isso muda tudo. Agora que você já compreendeu os fundamentos das práticas estoicas para silenciar os pensamentos negativos, vamos mergulhar mais fundo e entender por que essas técnicas funcionam de maneira tão eficaz. O primeiro ponto está na relação entre pensamento e emoção. A neurociência moderna confirma aquilo que os estoicos já ensinavam há séculos. Os pensamentos criam reações emocionais. Quando você muda o conteúdo do que pensa, você muda o tom emocional da sua experiência. Isso significa que ao transformar pensamentos automáticos de medo,
insegurança ou raiva em ideias mais equilibradas e racionais, você altera diretamente o seu estado emocional. A mente para de disparar o alarme constante de ameaça e o corpo responde com mais calma, menos estresse e mais presença. Essa capacidade de autorregular-se mentalmente é o que Epicteto chamava de liberdade interior, e é essa liberdade que nos separa dos impulsos animais. O ser humano, diferente dos outros seres vivos, pode pensar sobre o que pensa, e essa metacognição, a capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos, é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. Quando você se torna capaz de observar seus padrões mentais com neutralidade, você se desidentifica deles. Você deixa de ser o pensamento negativo e passa a ser aquele que o contempla. E ao fazer isso, naturalmente a mente começa a se aquietar. O ruído se dissolve porque já não encontra um eu que se apegue e emira. Outra abordagem estoica avançada é a noção de amor fati, o amor ao destino. Essa prática vai além da aceitação. Ela propõe amar aquilo que acontece, mesmo que à primeira vista pareça ruim, porque tudo o que acontece pode ser usado como combustível para crescer. Quando você começa a enxergar os desafios como parte da sua formação interior, os pensamentos negativos perdem o sentido. O que antes era um problema agora é um campo de treino para a alma. Marco Aurélio dizia: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. Adotar esse olhar transforma a sua relação com a dor, com a perda, com o erro. Você deixa de resistir e passa a integrar, e onde não há resistência, não há sofrimento. Dentro desse conceito também entra o poder da visualização positiva estoica. Sim, os estoicos falavam sobre aceitar o pior, mas também nos convidavam a imaginar o melhor. Não como uma fantasia, mas como um estímulo à ação virtuosa. Visualizar-se agindo com coragem, paciência, equilíbrio em situações difíceis é uma forma de programar a mente para responder de forma elevada, mesmo sob pressão. E quanto mais você repete essa imagem, mais natural ela se torna. Isso é o contrário do pensamento negativo, que visualiza o pior e paralisa. O estoicismo visualiza o pior para se preparar e o melhor para se inspirar. É equilíbrio, é sabedoria prática. Outro ponto essencial na eliminação do ruído mental é a prática do desapego consciente. Os pensamentos negativos muitas vezes estão ligados a apegos, ao ego, à imagem, à expectativa de que tudo saia como queremos. Quando aprendemos a soltar, a deixar ir, a confiar na vida como ela é, um grande alívio mental acontece. Sêneca dizia: quem se apega ao que não controla, se condena ao sofrimento. O estoico, portanto, desapega-se das ilusões e se ancora na realidade. Ele aprende a dizer: se acontecer, saberei lidar. Se não acontecer, continuo inteiro. Essa postura diante da vida dissolve as correntes mentais do medo e da frustração. Por fim, é importante compreender que o silêncio interior não é a ausência de pensamentos, é a ausência de barulho desnecessário. A mente humana sempre pensará, mas você pode educar sua mente para pensar com sabedoria. E isso só acontece com treino, com paciência, com prática diária. Assim como um músico afina seu instrumento antes do concerto, o estoico afina a mente todos os dias antes de enfrentar o mundo. Isso é viver com intenção, é viver com alma desperta. Agora que percorremos juntos as práticas e fundamentos estoicos para eliminar os pensamentos negativos e silenciar o ruído mental, é hora de integrar tudo o que foi apresentado. Vamos relembrar. Você aprendeu que o primeiro passo para dominar sua mente é se tornar o observador dos seus próprios pensamentos. Em vez de se identificar com eles ou aceitá-los como verdades absolutas, o estoico aprende a questionar, confrontar e transformar esses pensamentos. Isso por si só já é um divisor de águas. Quando você percebe que não é a voz negativa dentro da sua cabeça, mas sim quem escolhe dar ou não ouvidos a ela, sua relação com o mundo muda. Você ganha liberdade interior, autonomia emocional e clareza. A segunda grande ferramenta que exploramos foi a dicotomia do controle. Esse conceito simples, mas extremamente poderoso, separa o que depende de você do que está fora do seu alcance. E com isso, nasce a serenidade. Quando você direciona sua atenção e energia apenas para o que pode controlar, o barulho do mundo externo perde força.
As opiniões dos outros, os imprevistos, as críticas e as expectativas deixam de dominar sua mente, porque você compreende que o controle da sua paz está nas suas mãos. É como se você criasse um escudo mental contra tudo aquilo que não merece seu desgaste emocional. Falamos também sobre práticas estoicas, como o diário matinal, a visualização negativa, o silêncio consciente e o amor fati. Todas essas ferramentas têm um ponto em comum. Elas reconectam você com o presente, com a realidade e com sua capacidade de resposta racional. Porque é aí que o ruído mental nasce, na desconexão com o agora, no excesso de passado e no medo do futuro. O estoicismo nos ensina que a vida real só acontece no instante presente e que qualquer pensamento que nos arrasta para longe dele deve ser desafiado e não alimentado. É fundamental entender que o pensamento negativo não é o vilão em si. Ele é, muitas vezes, um mecanismo de defesa da mente tentando nos proteger do sofrimento. Mas quando esse mecanismo se torna exagerado, ele nos paralisa em vez de nos fortalecer. O papel do estoico é educar a mente, ensiná-la a discernir o útil do inútil, o real do imaginado, o essencial do supérfluo. E isso se faz com repetição, com consciência e, acima de tudo, com presença. E talvez o ponto mais transformador de toda essa jornada seja o reconhecimento de que a paz não é um estado que se conquista de uma vez. Ela é uma construção diária. Cada vez que você escolhe respirar fundo, em vez de reagir no impulso, cada vez que você escreve seus pensamentos em vez de se afogar neles, cada vez que você escolhe contemplar o silêncio em vez de alimentar a confusão, você está silenciando o ruído mental. Você está limpando o terreno da sua alma para que nela floresça algo mais puro, mais forte, mais sereno. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dificuldades, mas prometeram e entregaram uma vida com sabedoria suficiente para atravessar essas dificuldades sem se perder. E essa é a verdadeira conquista. Você pode continuar vivendo no automático, sendo refém dos seus pensamentos, ou pode iniciar hoje mesmo o processo de reconstrução da sua mente. Uma mente treinada é como um campo fértil. Mesmo que o caos tente invadi-la, ele não encontra espaço para germinar. Portanto, o convite aqui é claro. Adote uma, duas ou todas essas práticas. Teste-as. Sinta o impacto real que elas causam em você. E mais do que isso, compartilhe essa transformação, porque quanto mais você se torna um exemplo vivo de serenidade, mais ajuda outros a também silenciarem seus próprios ruídos. O mundo já tem barulho demais. Seja você o ponto de paz onde tudo se aquieta. Se você chegou até aqui, já dê um passo corajoso na direção do autodomínio e da paz interior. Porque o estoicismo, diferente de outras filosofias, não é feito para impressionar intelectualmente, mas para transformar silenciosamente. Ele não exige que você mude tudo da noite para o dia, mas que você escolha, todos os dias, calar o ruído mental e ouvir a voz da razão, da virtude e da presença. Você descobriu hoje que os pensamentos negativos não precisam ser seus inimigos. Eles podem ser mestres. Que o silêncio não é vazio, é morada da sabedoria. E que o verdadeiro controle não está fora, mas dentro de você. Aqui no canal Jornada da Esperança, acreditamos que cada pessoa tem dentro de si o potencial para se tornar inabalável. Não por ser fria, mas por ser lúcida. Não por fugir da dor, mas por saber enfrentá-la. Não por silenciar à força a mente, mas por ensiná-la a pensar com clareza. E é por isso que convidamos você a continuar essa jornada. Na tela final, você encontrará 2 vídeos que complementam esse conteúdo. O primeiro mostra como os estoicos enfrentavam dias difíceis, sem perder a lucidez. E o segundo revela os hábitos diários de Marco Aurélio para cultivar serenidade e foco. Eu recomendo fortemente que você assista aos 2. Agora, eu quero te fazer um pedido simples, mas poderoso. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se ele trouxe clareza, alívio ou motivação, compartilhe com alguém que esteja precisando de silêncio interior.
Muitas vezes, o que salva uma vida não é um remédio, mas uma palavra. Um novo jeito de olhar para dentro. E se você está comprometido com essa transformação, comente agora aí embaixo. Eu cheguei até o final. Sou persistente. Eu vou vencer. Essa frase é mais do que um comentário. É um selo. É uma bandeira erguida. É você dizendo ao mundo e a si mesmo que está pronto para viver com mais consciência, menos ruído e mais propósito. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal Jornada da Esperança, ative o sino das notificações e caminhe com a gente todos os dias, rumo à sua melhor versão. Lembre-se sempre, o caos lá fora pode ser ensurdecedor, mas dentro de você há um espaço que ninguém pode tocar, um espaço de força, clareza e serenidade. Esse espaço é a sua verdadeira casa e você acaba de reencontrá-la. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e nunca se esqueça, o controle está dentro de você.